Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Intellectus. Vamos tratar aqui hoje de uma matéria muito interessante do direito civil, que é a multipropriedade. Você já ouviu falar sobre multipropriedade? Digamos assim, ela é uma prima, ela tem um parentesco muito próximo com o condomínio. Inclusive adota regras paralelas ali ao condomínio, porém ela não é condomínio. A grande e essencial diferença é porque na multipropriedade nós trabalhamos com o uso compartilhado do tempo. O que é interessante na multipropriedade é exatamente essa possibilidade de você ajustar o uso do tempo, digamos assim, juridicamente. Então vamos ao tema. Estamos aqui então com os nossos slides da multipropriedade. Muito bem. Visto isto, primeiramente, uma ideia conceitual é exatamente a multipropriedade, uma modalidade de condomínio em que várias pessoas compartilham a propriedade de um imóvel por um período determinado. Então, ao contrário do condomínio em que todos são proprietários e, de certa forma, compartilham simultaneamente aquele bem, aqui na multipropriedade você tem esse espaçamento, essa divisão desse tempo. O que mais? O Código Civil, ele trata da matéria, inclusive entendo de uma forma conceitual, que a multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um imóvel é titular de uma fração de tempo. Então, se em algum momento você tiver alguma dúvida sobre o que seria esse assunto, lembre-se de que há essa divisão, esse compartilhamento do tempo. E neste período, então, de tempo, eles utilizam e ainda correspondendo à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade de um imóvel a ser exercido pelos proprietários de forma alternada. Então, a gente tem essa realidade, muitas vezes em hotéis, em resorts, em locais, em balneários, em que esses proprietários, então, fazem esse investimento, é uma forma de investimento, é claro, e eles adquirem tendo ali uma divisão desse tempo, em que momentos eles poderão utilizar isso lá no futuro, né? Pegando aqui um exemplo, poderíamos utilizar aqui o Mário e o Luigi, em que o Mário poderá utilizar a casa que eles têm em comum no verão, enquanto o Luigi, que gosta mais do inverno, irá utilizá-la no período, então, frio. Dividiríamos aqui em 2 períodos do ano. Então, verão e primavera, outono e inverno, para os nossos 2 queridos personagens. Muito bem. Fundamentos legais. O Código Civil adota essa matéria a partir do artigo 1358-B e vai até o 1358-U, né, que foi então uma introdução posterior à criação do Código lá de 2002. E esses artigos que trazem então as regras e os direitos, deveres destes cotitulares aí da multipropriedade. Muito bem. Característica do imóvel. O artigo 1358-D de dado estabelece que o imóvel ele é indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou extinção de condomínio. O imóvel ele não vai caminhar para isso aqui. E ainda, inclui instalações, equipamentos imobiliários destinados ao seu uso e gozo. Então, veja, é muito semelhante mesmo à realidade de um hotel, à realidade de um espaço para turismo, em que aquelas pessoas chegam e utilizam e vão embora, e depois chega o outro cotitular, e este outro cotitular da multipropriedade chega e se utiliza também. Fração de tempo é indivisível. O Código Civil estabelece essa característica importante. Então, cada um vai ter essa fração de tempo, e na sua fração de tempo a gente não faz divisões. Essas frações de tempo, então, são inteiras. Limite máximo de tempo. O Código Civil estabelece na linha H, no 1358, nem seria a linha, porque na verdade é uma variante do artigo 1358, 1358H, o instrumento que institui a multipropriedade ou a convenção de condomínio. Em multipropriedade, poderá estabelecer limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Então, veja que essa multipropriedade ela será dividida e estabelecido no seu instrumento quais os tempos, quais os intervalos que cada um desses
coproprietários poderá se utilizar. E veja que interessante, uma boa questão para sua prova aí objetiva. Também pode ser titular de multipropriedade a pessoa jurídica. Anota essa daí. Veja bem, características da multipropriedade. Bom, ela possui as principais características que eu colocaria aqui tempo compartilhado e divisão proporcional dos custos. Essa é a grande ideia da multipropriedade. Você divide o tempo e também divide os custos. Nesse ponto, semelhante ao condomínio. No ponto anterior, não, porque o tempo compartilhado é a grande característica da multipropriedade. E aí, falando de condomínio, a diferença que a gente pode trazer é que cada multiproprietário tem o direito de uso exclusivo por um período de tempo e todos contribuem para as despesas comuns de manutenção, né? Então aqui, na primeira parte aqui, a diferença e na segunda parte a despesa de manutenção é uma característica que se assemelha ao condomínio. Como que eu posso instituir essa multipropriedade? Bom, muito bem, nós podemos fazer a instituição com base no artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos, mas também é cabível por testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, porque é um direito real, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Então, inclusive, porque se tem um ditado, um aforismo antigo que diz que condomínio é nutrido de conflito, num condomínio que você estabelece divisões de tempo, é essencial que você coloque exatamente quais são as frações e que momentos elas acontecem, senão você vai ter problemas no futuro. E se você quiser ver, você analisa no seu código aí, as regras específicas, temos cláusulas interessantes, elas vão estar no 1358-G. Formação EGIS. Conforme eu disse agora há pouco, é necessário fazer o registro no cartório de registro de imóveis. A grande questão é exatamente para se trazer segurança aos multiproprietários. E também, por ser um direito real, né, ela traz então esse efeito erga omnes, da publicidade que decorre do registro propriamente dito. Além disso, é muito importante ficar claro que, por exemplo, igual eu disse agora há pouco, numa casa de campo, você estabelece os tempos de uso para cada um. E essa divisão do tempo em que cada multiproprietário poderá utilizar o imóvel é exatamente o que a gente chama de fração temporal. É o direito regulando também o uso do tempo. Quais são os principais direitos e obrigações que nós podemos estabelecer aqui? Os direitos estão no 1358-I e as obrigações estão no 1358-J. Um primeiro direito muito interessante é que você estabelece o uso e fruição para cada um deles. Obrigação, despesas comuns, que está no 1358-J, e no 1358-J também nós temos as regras de condomínio, principalmente para se ter uma boa divisão e uma relação bastante amistosa entre todos eles ali, né? Administração do condomínio em multipropriedade. Como é que a gente administra todas as pessoas e principalmente esse tempo? Ela é feita pelos multiproprietários, né? Você então estabelece entre eles as regras comuns, mas é possível também que você eleja, conforme faz no condomínio, que você eleja ali um síndico. Bom, quando nós falamos em regras de convivência, quais são as principais para a gente poder ter realmente uma situação sem conflito? Bom, nós podemos dizer que as regras podem tratar de ocupação, né? O espaço será ocupado, em que momentos ele será ocupado, e que áreas tem que ter um cuidado nessa ocupação. Você preservar com isso a harmonia, a segurança, estabelecer, por exemplo, regras como que deve se fazer o desligamento, o ligamento do alarme, cercas elétricas, sistemas de monitoramento por câmeras. A limpeza, como é que vai estabelecer essa limpeza? A limpeza no período que alguém utilizar é uma limpeza específica ou ele já vai pagar o valor, o custo comum da limpeza, que já será uma empresa contratada para isso. A conservação especialmente dos objetos que nós temos lá dentro, dos móveis que nós temos lá dentro, das pertenças que nós temos lá dentro. Bom, a extinção
a resolução dessa multipropriedade, ela pode se dar por diversas formas. Eu vou citar aqui, na verdade, apenas alguns exemplos. A venda do imóvel pode acontecer, você pode até vender para um outro grupo de multiproprietários ou pode vender para uma pessoa só. E aí ela se consolida a propriedade plena nesta pessoa. Pode estabelecer a multipropriedade por um prazo e ao terminar esse prazo, não há mais que se falar em multipropriedades ou multipropriedade. E também você pode ter uma deliberação entre os multiproprietários no sentido de se colocar fim a esta multipropriedade. Com relação a aspectos contratuais, e é muito interessante falar sobre isso, em que pese a multipropriedade ser tratada aqui nos direitos reais, ela tem muitos elementos de direito contratual. Eu venho dizendo a todo momento aqui de relações entre condôminos, direitos e deveres entre condôminos, regras comuns, regras de convivência. Então, ela precisa de ter estabelecido de maneira muito clara no instrumento contratual as frações temporais, a cessão de multipropriedade, eu vou poder ceder o meu espaço a terceiros, sim ou não, estabelecer o rendimento sobre isso, se o próprio prédio admite isso, temos aí problemas com sistemas, né, de locações de espaço por aplicativos, o STJ já tem um entendimento nesse sentido com relação à violação ou não de convenções de condomínio. Então, é muito importante que você estabeleça este contrato e essas regras. Muito bem, meus caros. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre esse assunto aqui, se você teve alguma dúvida, deixe aqui no comentário, que será para mim uma honra e um privilégio poder auxiliá-los nesta resposta. E continue conosco que outras aulas de temas relevantes do direito civil estarão aqui também diuturnamente para você continuar aprimorando e avançando nos seus conhecimentos. Obrigado e até a próxima.